Fala aí, galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, estamos iniciando aqui o nosso bloco de questões referentes à filosofia contemporânea, na qual nós vamos abordar a transição do século XVIII para o século XIX e o século XX. Beleza? Tá? Então vamos iniciar aqui a nossa resolução de questões referentes ao Enem dos anos anteriores. Beleza? Vamos lá. Meus caros, primeira questão aqui, ela vai tratar do Immanuel Kant. Vocês perceberam que o Kant foi mostrado, né, em algumas questões também, quando nós falamos sobre a filosofia moderna e o iluminismo, já que ele é essa grande transição, né, da filosofia iluminista para chamar a filosofia contemporânea. Alguns autores vão até criticar, né, essa ideia, essa razão absoluta, essa busca incessante pela verdade. Então vamos lá. Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe-se muito bem que ela não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar um prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesmo: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuro desta maneira? Admitindo que se decida a fazê-lo, a sua máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. E aqui é uma obra do Kant, a fundação da metafísica dos costumes. De acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento, representada no texto, opõe-se ao princípio de que toda a ação do homem deve valer como norma universal. É aquilo que o Kant vai abordar de uma grande razão universal, que seria uma espécie de ética. Ou seja, a ética kantiana ela é pautada em uma razão universal, da qual todos deveriam fazer o melhor, pautado em perspectivas racionais, mas que o Kant abordava que caso alguém não se apoiasse em premissas racionais, que é a questão que é abordada aqui, ou seja, alguém pede dinheiro emprestado que sabe que não poderá pagar. Porém, por outro lado, se ele não prometer que vai conseguir pagar, ele não vai ter o dinheiro emprestado. Então, aonde está a razão nisso aí? No questionamento que a pessoa faz ela mesma, tá? Então, essa perspectiva, ela é um problema a ser abordada pela razão, tá? Que poderia ter algum tipo de problema, daí o Kant abordar quando ele fala dos seus imperativos categóricos e hipotéticos, de que seria necessário, tá, que todos partissem de uma perspectiva racional para não acontecer uma situação como essa e assim deteriorar esse sistema de organização da sociedade. Beleza? Próximo. Outra questão do Kant. Até hoje, admitia-se que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento, malogravam-se com esse pressuposto. Tentamos, pois, uma vez experimentar se não se resolveram melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se devam regular pelo nosso conhecimento. Immanuel Kant, Crítica da Razão Pura. O trecho em questão é uma referência ao que foi conhecido como Revolução Copernicana na filosofia, que é aquela ideia que o Kant vai abordar de que o homem tem limitações, o cérebro humano tem limitações, tá? Então, que o homem não deveria gastar um esforço muito grande a compreender coisas que ele não teria como por exemplo, Deus, vida e morte, espírito, tá? Que o homem deveria gastar a sua energia em outras coisas. Então ele fala que antes existia uma ideia do homem se pautar pelo objeto, que seria uma ideia que levou a filosofia a ter um ponto muito abstrato, a metafísica. Então que para ele, essa revolução copernicana, assim como o Copérnico fez com a questão do heliocentrismo, que mudou todo o conhecimento da física, né, e do mundo como um todo, na verdade, né, que deveria agora o objeto se pautar pelo homem, ou seja, o homem gastar energia e gastar esforço naquilo que ele poderia entender, poderia compreender, beleza? Como questões mais plausíveis, como verdade, razão, governo, política, beleza? O trecho em questão é uma referência que foi conhecido como Revolução Copernicana na Filosofia, que é o que a gente acabou de abordar aqui agora de maneira mais simplificada. Se quiserem entender melhor, vão lá nas nossas aulas e assistam lá eu falo um pouco mais sobre essa questão. Nele confrontam-se duas posições filosóficas que assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. Tá? Uma
vai entender o conhecimento como um bem absoluto, a outra vai entender o conhecimento como algo possível mediante aquilo que nós compreendemos, tá? E aqui você pode pegar um pouco da filosofia medieval com a própria filosofia iluminista. Se para a filosofia medieval o conhecimento seria Deus, para a filosofia iluminista o conhecimento seria a própria razão, tá? Mas que nessas duas perspectivas existe um limite. Compreender Deus, tá? É algo quase individual, nós podemos dizer assim, metafísico. Essa razão absoluta ela é quase que inalcançável. Tem coisas que ela não vai responder, que é aquela discussão que nós já tivemos em alguns vídeos sobre a questão de ciência e religião, do que as duas vão se propor a fazer. Então, tá? Essas duas versões, digamos assim, tá? Elas vão ser melhor resolvidas e melhor unidas, digamos assim, pelo Kant, que tenta estabelecer isso através de uma divisão, tá? Do que seria possível ou não relação entre o homem e o objeto e unindo dois pontos de vista sobre a razão, que é o racionalismo e o empirismo. Próxima, galera. Questão do John Stuart Mill, tá? O povo que exerce o poder não é sempre o mesmo povo sobre quem o poder é exercido. É o falado self-government, o autogoverno. Não é o governo de cada qual por si mesmo, mas o de cada qual por todo o resto. Ademais, a vontade do povo significa praticamente a vontade da mais numerosa e ativa parte do povo, a maioria, ou aqueles que lograram o êxito em se fazerem aceitar como a maioria. John Stuart Mill sobre a liberdade. No que tange a participação popular no governo, a origem da preocupação anunciada no texto encontra-se na... Então, galera, o John Stuart Mill é o grande precursor do utilitarismo, aquela ideia de que fala sobre o que é mais útil. Ou seja, valeria a pena o benefício de uma maioria em malefício de uma minoria? Sim. Tá? Segundo John Stuart Mill, sim. Tá? Deveriam-se criar mecanismos para tentar equilibrar isso e não levar ao que é chamado por alguns de ditadura da maioria, ou seja, na qual a decisão da maioria seria sempre imposta a uma minoria. Então, há alguns mecanismos, tá? E aí você pode falar nos mais variados tipos de governo, pegando o caso aqui do Brasil, como a questão das CPIs, o próprio Supremo Tribunal Federal, né, o Tribunal de Contas da União e vários outros mecanismos que tentam ali estabelecer que a minoria tem alguma voz nesse governo, já que não é uma ditadura da maioria, é um governo democrático, na qual a maioria elege o governo, mas o governo deve governar para todos. Beleza? Então é isso que o John Stuart Mill ele vai começar a relacionar sobre isso, mas a visão dele não é essa visão que nós temos hoje, tá? É a visão de que sim, de que a maioria tem uma preponderância, pelo menos, né, nesses mecanismos de governo, não deve esmagar a minoria, mas sim ela vai ter uma preponderância, já que isso é um princípio utilitário, ok? Então, tá, a preocupação enunciada no texto vai se encontrar na consolidação da democracia representativa, que é isso, tá? É possível a voz de todos ser eleita, ser escutada, ser absorvida? Não, impossível. O Brasil, que é um país de 213 milhões de habitantes, não tem como o governo tomar alguma medida, né, e ele perguntar a cada cidadão. E esse já era um tema que era abordado, por exemplo, lá por Jean-Jacques Rousseau, tá? Na qual ele fala que o ideal seria aquela questão da participação política sendo um homem um animal político. Porém, ele entendia que isso era impossível em estados médios e estados grandes. Na época do Jean-Jacques Rousseau, isso era uma abordagem, sendo que a França tinha ali por volta de 10 a 15 milhões de habitantes. Hoje em dia, com a França, por exemplo, com 60 milhões de habitantes, o Brasil com 213, China e Índia com mais de 1 bilhão, isso é impossível. Então, é daí se criar a ideia de democracia representativa, tá? Na qual as pessoas em idade eleitoral, aí cada país vai ter o seu mecanismo, vota nos representantes, e a maioria desses votos vão para o certo representante, e aí tem vários tipos de governo, né? Tem a monarquia parlamentarista, tem a república, tem o sistema parlamentarista, o sistema presidencialista, tem o presidencialismo de coalizão, tem o semipresidencialismo, o presidencialismo misto, o parlamentarismo misto, tem várias formas de governo. Tá? Então, a consolidação da democracia representativa ela depende de princípios utilitários, já que é virtualmente impossível todos serem ouvidos para qualquer decisão política. Beleza? Próximo. Questão do Schopenhauer, né, que se inicia ali, aquele chamado pessimismo, né, que é a vertente do final do século XIX, que já vai começar a se questionar até que ponto essa razão, essa busca por essa razão e por essa felicidade absoluta seria realmente possível. Vamos lá. Sentimos que toda a satisfação de nossos
desejo, advindo do mundo, assemelha-se à esmola que mantém hoje o mendigo vivo, porém prolonga amanhã a sua fome. A resignação, ao contrário, assemelha-se à fortuna herdada, livra o herdeiro para sempre de todas as preocupações. E aí o Schopenhauer ele aborda 2 pontos, que é aquela ideia de você ajudar com algum tipo de situação aquele que necessita, com fome, com alguma coisa, e amanhã você não vai estar ali para ajudar. Ao mesmo tempo que o cara que é milionário recebe uma herança, você tira dele aquela ideia de buscar mais, né? Você transforma ele meramente numa pessoa despreocupada. Tá? Então, 2 pontos interessantes que nós percebemos até hoje na nossa sociedade. Schopenhauer escreve ali na metade para o final do século XIX e até hoje essas preocupações estão na sociedade e parece que não foram resolvidas. O texto destaca uma ideia remanescente de uma tradução filosófica ocidental, segundo a qual a felicidade se mostra indissociavelmente ligada à administração da dependência interior. Então, o Schopenhauer ele era um grande crítico, tá, dessa noção de felicidade absoluta, na qual o homem deveria buscar sempre felicidade, já que ele entendia que isso era virtualmente impossível. Tá? O amor ele deveria ser desejável, mas a felicidade ela é algo muito efêmero, já que você realiza determinada ação, quando você termina de realizar, daqui a alguns instantes você já está buscando outra coisa e essa felicidade já se esvaiu. Tá? Então, que através de uma independência interior, por isso que ele vai buscar, por exemplo, referências na filosofia oriental, tá? É a solução, digamos assim, ou seja, moderar as expectativas, controlar o seu interior, perceber o que é ou não viável, tá? Seria a chave para a administração dessa ideia de felicidade e, como consequência, da sua independência interior. Beleza? Próxima, galera. Questãozinha grande, né? Vamos lá. Texto 1. Cidadão, tá vendo aquele edifício? Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto, mas me vem um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirando ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou para casa entristecido, dá vontade de beber e para aumentar meu tédio eu nem posso olhar para o prédio, que eu ajudei a fazer. Tá? É uma questão aí um trecho, né, do Zé Ramalho que propõe toda essa ideia de... Muitas vezes isso é feito, né? Tal prefeito realizou tal coisa, tal governador, tal presidente realizou tal coisa, tal empresário construiu tal coisa, se esquecendo completamente. Esse é um ponto, um problema muito grande, né, dessa ideia da fixação que nós temos ali por figuras, né? Quando se fala, por exemplo, que Napoleão venceu, Napoleão era só o líder, né? Tinham várias outras pessoas ali, essa ideia de centralizar especialmente nessas figuras centrais, né? E esquecer ali a micro-história das pessoas, né? Sempre se focar no macro, nos personagens mais importantes, se esquecendo. Essa questão mostra bastante isso, na qual o cara ajudou a levantar o prédio, mas depois, na verdade, esse prédio vai receber o nome somente de quem pagou ou quem era o responsável por essa obra, e não as mãos que, de fato, levantaram essa obra. Beleza? Texto 2. O trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza e sua produção cresce em força e extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida que cria-se mais bens. Esse fato simplesmente subentende que o objeto produzido pelo trabalho, o seu produto, agora se lhe põe como um ser estranho, como uma força independente do produtor. Texto do Karl Marx. Aí já é uma visão completamente diferente, né? Enquanto nós temos uma perspectiva, né, liberal capitalista da coisa, o Marx já possui uma perspectiva completamente, que é a versão socialista, na qual teria-se a ideia de estabelecer uma sociedade, né, que ela seria autorregulamentada por perspectivas de capacidade, de limites de cada um, e não somente essa questão desse olhar de cima para baixo. Com base nos textos, a relação entre trabalho e o modo de produção capitalista é derivada do aumento da riqueza e da ampliação da exploração do trabalhador. Ou seja, o que está mostrando na questão ali é que o trabalhador que ajudou esse empreendimento a levantar esse empreendimento, ele não foi em nenhum ponto consultado, ele não teve nenhum mérito, né, para boa parte da sociedade, né, naquela ação. Então, que o trabalhador, ele sendo peça essencial da sociedade, ele deveria estar, né, no centro da discussão da sociedade. Daí quando o Marx, especialmente, ele vai criticar bastante o modo de produção capitalista, lembrando que Marx, ele entende até que o modo de produção capitalista ele foi importante em um certo momento para acabar
com o modo de produção feudal, porém ele deveria ser superado, já que o mundo se tornou mais complexo, tá? Porém, a condição do trabalhador ela não se tornou mais complexa, pelo contrário, ela se tornou mais pauperizada, ela se tornou mais explorada. Então, o trabalhador, o proletário, seria esse grande meio, tá, para a solução desses problemas sociais e passaria pelo trabalhador agora, né, a discussões sociais naquilo que ele vai chamar de socialismo. Beleza? Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis, independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre a qual se ergue as superestruturas políticas e jurídicas, e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social. Mais um texto do Marx aí. Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que o trabalho se constitua como fundamento real da produção material. Tá? E isso se estabelece para o Marx, especialmente por dois mecanismos, alienação e ideologia. Tá? A alienação seria a ideia de você esconder o trabalhador, ou pelo menos se esforçar para que ele não compreenda o fundamento real da produção dele. O que ele está fazendo, por que ele está fazendo, quanto aquilo gera de lucro, né? E aí tem a ideia também da mais-valia, quanto realmente o trabalho dele produz. Tá? Por outro lado, a ideologia, que traz para o centro da discussão a ideia de trabalho, que normaliza, tá, essa estrutura exploratória e na qual o dono dos meios de produção, o dono da fábrica, tá, seria posto numa posição de superioridade e centralidade no mecanismo econômico, enquanto o trabalhador, que é de fato o personagem central, seria posto numa posição subalterna, numa posição pauperizada, numa posição menos complexificada. Tá? Então, que o trabalho se constitui como fundamento real da produção material, mas é o trabalho do trabalhador, não esse trabalho idealizado, tá? Que a ideologia, que segundo Marx é algo que não é algo criado pela burguesia, daí a ideologia ser algo burguês, tá? Que põe o dono do meio de produção no centro do sistema, quando na verdade não é ele que produz riqueza, e sim o trabalhador. Beleza, galera? Então é isso. Valeu, um abraço. Tamo junto. Valeu.